O mês de maio é do Senhor Jesus. Eu quero orar junto com você e com milhares de pessoas consagrando esse mês que está começando. Que Deus possa nos guardar, nos proteger e conduzir as nossas decisões, que Ele esteja continuamente nos guiando. Porque se Deus guiá-lo nas decisões que você precisa tomar, se o Espírito Santo conduzir você naquilo que você precisa fazer nos próximos dias, você vai fazer as melhores escolhas. Você não vai escorregar em nenhuma casca de banana e nem cair em nenhuma armadilha, desde que o Espírito Santo seja o teu guia. Então vamos orar por isso? Vamos pedir que Ele venha nos guiar nesse mês de maio que está começando hoje. Seja bem-vindo ao nosso devocional. Bom dia a você que está aqui pela primeira vez. Eu sou o pastor Guilherme Grando e todos os dias eu compartilho a palavra de Deus aqui em nosso canal, naquilo que nós chamamos de devocional. Devocional significa dedicação. Então é um período de 15 minutos que nós vamos nos dedicar a Deus, porque ao longo do dia você se dedica a muitas pessoas. Você se dedica aos seus filhos quando você vai fazer almoço para eles, você se dedica aos seus clientes quando você, em pleno feriado, atende uma ligação, responde um WhatsApp, você se dedica ao seu patrão quando você todo dia chega no horário e às vezes até passa um pouquinho do horário a pedido dele. Nós nos dedicamos às pessoas diariamente. Você se dedica a si mesmo quando você vai à academia, vai fazer uma atividade física, e que fique claro que não há nenhum problema, nenhum pecado em você se dedicar aos outros e a si mesmo. Isso é bom, isso é correto. A gente só não pode se esquecer de se dedicar também ao Criador, aquele que nos deu a vida, aquele que é o motivo de toda a existência, a razão do nosso riso, da nossa felicidade e de estarmos vivos. Então, todos os dias nós fazemos uma dedicação a Deus, um devocional. 15 minutinhos em que ouvimos a palavra e fazemos a nossa oração. Essa semana, o tema do devocional é sobre deserto. Se você não assistiu os devocionais dessa semana, assista desde segunda-feira, uma mensagem mais poderosa do que a outra. Nós temos falado sobre o deserto. Deserto é um tempo de escassez, é um período em que as coisas estão confusas em nossa vida, é um momento em que nós estamos vivendo conflitos na mente, inclusive. É comum, e é sobre isso que eu quero falar hoje, é comum durante o deserto haver distorções, vertigem, miragem. Você já ouviu falar disso, né? Que a pessoa, quando fica muito tempo caminhando no deserto, sol quente, aquela coisa toda, ela começa a ver coisas que não é a realidade aquilo ali, mas ela passa a ver. Isso acontece quando nós estamos no deserto. É claro que o nosso deserto não é como esse aqui, mas nós também temos distorções. A gente começa a achar que Deus nos abandonou, que ninguém nos ama, que o mundo nos odeia, que nós não temos o apoio de ninguém, que nós somos rejeitados por tudo e por todos. Há distorções quando nós estamos no deserto. Eu quero falar sobre isso e, repetindo, se você não assistiu os devocionais dessa semana, assista aqui em nosso canal. Clique na palavra inscrever-se aqui abaixo para você entrar, participar do nosso canal. Você não paga nada para ser um membro inscrito aqui no nosso canal. E aí procure assistir, aproveita que hoje é feriado, assista o devocional de segunda, de terça, de quarta, de quinta, faz uma maratona aí de devocionais, porque essa semana o assunto é muito importante. Estamos falando sobre deserto, vou falar hoje, amanhã e domingo também. E na semana que vem, nós vamos fazer um devocional especial para os trabalhadores, tá? Nós vamos nos próximos dias falar só sobre vida profissional, orar por essa área tão importante da vida, já que o mês de maio é o mês dos trabalhadores, é o mês das mães, é o mês das noivas também, mas é o mês dos trabalhadores, começa assim, hoje, dia 1º de maio, já é um feriado para os trabalhadores, então não esquece disso, porque vai ser um período aí de orações intensas pela sua vida profissional a partir da semana que vem. Mas vamos ao que interessa? Vamos ao devocional de hoje? Deixa o seu like, compartilhe, pedidos de oração, coloque aqui nos comentários, faça pelo menos um pedido para esse mês de maio, algo que seja muito importante e necessário para você, escreva aqui nos comentários e não se esqueça de, junto comigo, afirmar isso: maio é do Senhor Jesus. Primeiro, Mateus capítulo 4, nós vamos fazer a leitura, mas ore comigo agora, antes da gente fazer a leitura da palavra de Deus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino.
Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Senhor Jesus, o mês de maio é teu. Conduz os nossos pensamentos, as nossas decisões, porque se o Senhor estiver nos guiando e nos influenciando a tudo que faremos nesse mês, certamente iremos escolher o melhor, aquilo que tu tens preparado para nós. Agora abra o nosso entendimento para que possamos compreender a palavra de hoje, aquilo que o Senhor quer falar com a gente nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Que assim seja. Capítulo 4 de Mateus vai falar sobre a tentação de Jesus. Jesus estava no deserto. Veja que até Jesus foi para o deserto. Gente, não tem como passar por essa vida sem passar pelo deserto. Em algum momento você vai passar e atenção, você que já passou, certamente você passará outras vezes. Eu já passei por alguns desertos na minha vida, mas eu tenho plena consciência de que eu passarei outras vezes. Acredito que não pelas mesmas situações. Acredito que são outros desertos. Mas a gente passa pelo deserto. E não é uma forma de Deus nos punir, é uma forma de Deus nos ensinar. Lembrando que o deserto não é lugar de residência, de permanência. É lugar de passagem. Então a gente fica no deserto um período para aprender algo, para evoluir, para se aproximar de Deus. E quando a gente aprende o que deveríamos aprender, a gente sai dali. Quanto tempo durou o deserto de Jesus? 40 dias. Depois de 40 dias, os anjos vieram para servi-lo. E ali no deserto, quando Jesus estava sendo tentado pelo diabo, Satanás vai tentar fazer algo com Jesus que ele tenta fazer com cada um de nós. Ele vai tentar distorcer a realidade. Ele chega para Jesus e ele diz assim, no versículo 5, então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse, se você é o filho de Deus, jogue-se daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Veja que Satanás vai fazer uma coisa típica dele aqui. Ele vai pegar uma verdade e ele vai misturar com uma mentira para tentar enganar Jesus. Qual foi a verdade que ele usou? Ele cita um texto bíblico. Satanás cita um trecho do Salmo 91. Não é o Salmo 91 que registra essas palavras? De que Deus colocaria anjos para nos guardarem, de maneira que não iríamos nem tropeçar em uma pedra que estivesse em nosso caminho, e assim, caso acontecesse, anjos iriam nos segurar pelas mãos. Isso está escrito no Salmo 91. E aí Satanás pega isso, pega essa verdade e coloca uma mentira ali, querendo convencer Jesus do seguinte, se você se atirar daqui para o chão, anjos vão te buscar, vão te segurar pelas mãos e você não vai se arrebentar lá embaixo. Mas aquilo era mentira. E Jesus, muito sabiamente, respondeu a Satanás dizendo, Satanás, mas também está escrito que nós não devemos tentar ao Senhor nosso Deus. Mas qual que é o ponto interessante aqui? O ponto interessante aqui, de reflexão para nós hoje, é que Satanás sabe que quando nós estamos enfrentando um deserto, nós estamos mais vulneráveis. Quando você passa um deserto na sua saúde, casamento, família, vida financeira, você está mais vulnerável, você está mais sensível, porque você já está cansado, cansado de lutar e não ver mudanças, cansado de esperar o fim desse deserto que não acaba, e aquilo vai te esgotando, aquilo vai te cansando, e você vai ficando mais sensível, mais vulnerável. E aí é quando Satanás vem, não em forma física, ele vem em pensamentos, ele sussurra ideias absurdas e coisas, loucuras aqui na nossa mente, e é nessa hora que ele se aproxima para distorcer a realidade, para que a gente tenha uma visão equivocada das coisas, como ele fez com Jesus aqui. Ele queria que Jesus se atirasse lá do alto do templo dizendo, não, fica tranquilo porque anjos virão para te buscar. Mas aquela era uma distorção da realidade. Cuidado para você não
cair nessas armadilhas que são armadas aos nossos passos quando estamos em um deserto, onde você tem uma distorção da realidade. Por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui. Você começa a entrar em uma crise existencial e você começa a pensar assim: ninguém me ama. Não, ninguém me ama. Ninguém me ama. Não, ninguém me ama porque meus filhos não me amam. Como assim seus filhos não te amam? Não, porque eles não ligam pra mim. Não, porque se eu não ligar, eles não ligam pra mim. Se eu não mandar uma mensagem, eles não mandam uma mensagem. Você começa a medir o quanto alguém ama você, se ela te manda mensagem ou não, se ela curte seus posts no Instagram, nas redes sociais ou não. E você não pode medir o amor de uma pessoa por essas coisas. Você começa a achar que todo mundo te odeia. Você começa a achar que está todo mundo te perseguindo. Tem uma distorção das coisas, de que ninguém te ama. Por favor, eu quero levar você a uma reflexão nessa manhã. Será que ninguém te ama? Olha quantas pessoas já fizeram esforços por você. Comece a olhar com cuidado o seu redor e você vai perceber como tem muita gente que te ama pra valer. Como tem muita gente que gosta de você. Você vai permitir que o seu dia seja estragado porque uma pessoa não gosta de você, uma pessoa tá de birra com você, uma pessoa talvez realmente deteste você, mas aí você pega aquela pessoa que não gosta, que te inveja, que falou mal de você, e aí você começa a achar que o mundo inteiro te odeia. Pelo amor de Deus, isso é uma distorção criada por Satanás quando nós estamos no deserto. Você tentou algo e deu errado, seja na vida amorosa, você conheceu uma pessoa, mas não deu certo. Na vida financeira, você foi abrir seu próprio negócio, mas não deu certo. Você foi tentar ganhar um dinheiro aqui na internet fazendo alguma coisa, mas o primeiro mês foi um fiasco. E aí você já começa a pensar assim: eu sou um fracassado. Eu sou um fracassado, eu nasci para ser um perdedor, nada dá certo para mim, tá vendo? Eu acho que é minha cruz, sofrer e tal. Pelo amor de Deus, me mostre uma pessoa que venceu na vida sem que primeiro ela não tenha quebrado a cara algumas vezes. Todas as pessoas que nós temos como grandes exemplos, que venceram na vida, antes de estourarem, antes de vencerem, antes das coisas boas acontecerem, elas quebraram a cara. Elas falharam, elas erraram, elas tomaram prejuízo, elas acabaram confiando em pessoas que elas não deviam confiar. Todo mundo, não existe nenhuma história de sucesso que começou aqui e foi sucesso, 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 sucesso. Sabe, a pessoa só foi numa linha reta. Não houve um momento sequer que ela deu uma caída. Não existe, gente. Mas aí você fracassa em um projeto ou dá errado alguém que você se relacionou, não deu certo, e aí você começa a pensar assim: eu acho que eu nunca vou encontrar ninguém, eu acho que eu nasci para ficar sozinho, eu acho que eu nunca vou ganhar dinheiro, eu nunca vou ter êxito na minha vida profissional, porque eu já tentei e deu errado. Distorções que acontecem em nossa cabeça quando estamos no deserto. Que Deus te dê clareza, que você não caia em nenhum desses enganos, que muitas vezes no deserto nós estamos mais inclinados a ceder a esses maus pensamentos. Que Deus te dê entendimento, clareza, para você combater quando esses maus pensamentos tentarem se infiltrar na sua mente. Pare de pensar que teu marido não te ama, para de pensar que teus filhos não te amam, para de pensar que eu não te amo. Já aconteceu, viu? Vezes de pessoas escreverem para mim assim: ah, pastor, eu acho que você não gosta de mim. Eu? Mas por que eu não gostaria de você? Não, eu comento aqui nos comentários aqui, eu deixo meus pedidos aqui, o senhor nunca me respondeu. Meu Deus, gente, meu Deus do céu, são 1000 pedidos de oração, eu leio todos, eu leio todos, mas eu não respondo os pedidos aqui, eu respondo lá no WhatsApp eu sempre respondo. Mas tadinha, a pessoa, né, ela cria uma realidade própria. Então ela tá sempre magoada com todo mundo. Ah, eu acho que você não gosta de mim. Mas por quê? Não, porque teve um dia que você chegou e você deu um beijinho no rosto de todo mundo, mas quando foi pra falar comigo, você não me deu um beijinho no rosto, você apertou minha mão. Meu Deus do céu, para de criar loucuras, de criar coisas que não existem, de cair em distorções que estão sendo apresentadas para você. Mas no deserto é comum, porque a gente tá cansado do sol quente, a gente tem umas vertigens aí, mas que Deus te dê clareza,
e entendimento, tá? Nós vamos orar agora, essa palavra tem que ser compartilhada, vamos compartilhar, deixa o seu like e agora é momento de oração. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, nós queremos declarar que maio é do Senhor Jesus. Que o Senhor conduza os nossos pensamentos, as nossas decisões, os nossos passos, que em tudo que fizermos sejamos guiados pelo Teu Santo Espírito. As nossas decisões, os nossos encontros, os diálogos que teremos com clientes, com amigos, com familiares, com pessoas que vamos conhecer, com pessoas que já conhecemos, que tudo seja guiado por Ti. Que maio seja do Senhor Jesus. Eu oro, Deus, pelas pessoas que estão no deserto, e é comum, como é comum quando nós estamos no deserto, esse tipo de distorção. A gente acha que ninguém nos apoia, que ninguém nos ama, que ninguém tá nem aí pra gente. A gente começa a achar que nossos amigos não são leais, que os nossos familiares não amam a gente, que as pessoas só se aproximam por interesse, e não é bem assim. Existem sim aqueles que nos amam de verdade, existem sim aqueles que se importam, existem sim aqueles que nos têm como um amigo verdadeiro, como alguém importante. Mas essas pessoas também têm a rotina delas, têm a vida delas. E por isso muitas vezes elas não conseguem ser tão presentes quanto elas mesmas gostariam. Então afasta da nossa mente toda a neura, toda a paranoia. Afasta da nossa cabeça essas distorções que Satanás coloca, como tentou colocar em Jesus, mas não conseguiu. Onde a gente começa a achar que o mundo está contra nós. Não. Existem pessoas que nos amam, existem pessoas que se importam, existem pessoas que dariam tudo para estar com a gente por um dia, por uma semana. Então nos faça sentir esse amor do Senhor. Pessoas que acham, inclusive, que o Senhor não ama elas mais, por causa do pecado que elas cometeram. Afasta isso da mente delas, Jesus. E traga paz ao nosso coração, luz. Que esse deserto seja apenas uma passagem, que logo isso acabe, que possamos aprender aquilo que Tu queres e possamos passar por isso. E os anjos virão para nos servir, como aconteceu com o Senhor Jesus. Entregamos esse mês de maio em Tuas mãos. Eu oro pelos doentes, pelos desempregados, pelos trabalhadores, pelas pessoas que trabalham muito, mas são mal remuneradas. Jesus, abra uma outra porta de trabalho para elas, ou então que as coisas comecem a se escancarar para ela ali mesmo onde ela está. Afasta toda a injustiça, toda a mentira da nossa vida. Entregamos tudo em Tuas mãos. Eu oro pelos dizimistas do Amor que Transforma. Um mês novo começa e eles estão com a gente nessa luta de levar o Evangelho a quem precisa e ajudar os mais pobres. Então, que os dizimistas sejam abençoados em nome de Jesus. E cada pedido, cada intenção está consagrado a Ti. Diga comigo, maio é do Senhor Jesus. E se você crê, diga amém. Amém e amém. Que assim seja. Deus te abençoe, um novo mês começou e Deus está no controle de tudo. Um excelente feriado, um excelente final de semana. Eu volto, meio-dia o Felipe volta, eu volto hoje à noite para orar também, 6 da tarde, e amanhã no Devocional estaremos aqui falando sobre o deserto. Bom dia!